Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal. Eu sou a Vitória e hoje eu vou contar pra vocês a história do Johnny Lewis. Mas antes da gente pular pro vídeo, por favor, já deixem um comentário aqui no canal do que vocês querem ver da próxima vez, já se inscrevam e já deixem o seu like que ajuda o nosso canal bastante para eu poder continuar trazendo histórias macabras e incríveis pra vocês. Vamos lá? O Johnny Lewis, ele nasceu em Los Angeles, na Califórnia, no ano de 1983. Ele era um ator, ele se tornou um ator a partir dos 7 anos de idade, foi quando ele conseguiu o primeiro papel dele, e ele continua atuando pro resto da vida dele. Ele chegou a atuar em papéis ótimos, ele chegou a atuar no The O.C., que foi muito conhecido na época de 2005, 2007, por aí, e ele também acabou atuando nos Filhos da Anarquia. Ele era o ator que interpretava o Half-Sack no seriado Filhos da Anarquia. Ele também ficou muito conhecido por um tempo por ser o namorado da Katy Perry. Ele namorou ela pelo ano de 2005 a 2006, foi um relacionamento curto, porém foi o tempo suficiente para ela escrever 2 músicas sobre ele. Uma música muito conhecida e outra nem tanto. E as músicas eram Circle That Way and The One That Got Away. Já na série Os Filhos da Anarquia, ele era um ator muito querido pelo público e ficaram muito chateados quando ele decidiu sair da série. Então o personagem dele acabou morrendo nesse seriado em 2009, porque ele achava que o papel dele dentro desse seriado estava indo para um caminho que ele não concordava tanto. Ele era uma pessoa muito pacífica, ele gostava de paz, ele não gostava de violência, ele era muito calmo, ele adorava música clássica. Enfim, essa era a personalidade dele, ele gostava das coisas calmas. E o papel dele nesse seriado estava se tornando muito violento e isso estava indo contra a personalidade dele. Foi por essa razão que ele decidiu sair do seriado em 2009. Ele também estava começando a escrever um romance próprio de um músico que estava tentando fazer a vida dele no mundo. Enfim, era um gênio da música que estava tentando sobreviver no mundo que não era tão musical. Então, tanto essa razão quanto a violência do personagem dele, ele saiu desse seriado para começar a buscar os próprios sonhos de escrever um romance próprio. Com isso, ele acabou perguntando para muitos amigos dele, né, se eles conheciam algum lugar que ele poderia ir para poder escrever essa novela, enfim, algum lugar calmo que valeria a pena, seria um lugar tranquilo, alguém que faça, né, os afazeres da casa. Então foi quando o fotógrafo dele falou sobre o Writers Villa, que era a vila dos escritores. E a dona dessa vila que alugava essa mansão dela, né, tinham 6 quartos, não sei quantos banheiros, 2 salas, enfim, era uma mansão muito grande, que era a Kathy Davis. E ela era uma ótima companhia, ela dava o ombro para as pessoas chorarem, ela dava o tempo dela, ela limpava a casa, ela fazia comida, enfim, ela cuidava das pessoas que moravam naquele local. Porque, no geral, as pessoas que moravam por lá eram atores, pessoas que estavam tentando se tornar atores em Hollywood, eram pessoas que estavam escrevendo os próprios scripts, eram pessoas, enfim, que estavam tentando a vida em Hollywood. E ela dava todo esse suporte, porque ela era sozinha, só tinha ela e o gato dela, e ela precisava de companhia, ela tinha uma casa gigante, e esse foi o jeito que ela encontrou de fazer o bem e tendo companhia também. Até que alguns meses depois, o Johnny acabou descobrindo que ele e a namorada dele da época, a Diane, estavam grávidos de uma menina. E ele acabou saindo da casa da Kathy e foi morar com essa namorada para poderem criar a filha junto, para o nascimento da filha. E quando a filha deles nasceu, a Kala May nasceu, eles decidiram que o relacionamento deles não estava mais tão bom e eles decidiram se separar. E foi quando ele voltou a morar na casa dos pais por um pouco tempo e ela ficou com a filha. Porém, o relacionamento deles deteriorou muito e eles entraram em uma disputa judicial para ver quem teria a guarda da filha. E acabou que ela conseguiu a guarda da filha e ele não. Com isso, ele ficou muito depressivo e ele decidiu clarear a mente dele. Ele pegou a moto dele e andou pela cidade. Acabou que ele saiu 2 horas a distância, né, da casa dos pais dele e ele foi em direção ao deserto. E chegando lá, ele sofreu um grave acidente de moto, onde ele caiu e ele foi mandado ao hospital, né, para acessar a situação, para ver como que ele estava, e os médicos acharam que ele estava em ótimo estado comparado ao acidente que ele teve, né, o estrago que teve na moto, enfim, foi um acidente grave.
Porém, eles achavam que talvez tivesse acontecido alguma coisa na cabeça dele, algum impacto na cabeça, e eles foram fazer alguns exames para ver se ele tinha algum dano cerebral. Porém, nesses exames básicos, os médicos acreditavam que nada tinha acontecido com o cérebro dele e mandaram ele para casa. Chegando em casa, os pais do Johnny notaram que a personalidade dele tinha mudado drasticamente. Ele estava uma pessoa que não era calma, ele estava agindo de forma irracional, levemente violento, ele estava agoniado com barulhos, enfim, ele não estava agindo como ele mesmo. Só pra gente ter uma ideia mais ou menos, né, do tempo que as coisas aconteceram, esse incidente aconteceu em outubro de 2011. E com todas essas mudanças na personalidade dele, os pais dele tinham certeza que ele tinha tido alguma forma de contusão cerebral. Enfim, alguma coisa tinha acontecido com o cérebro dele, porque aquele não era o filho que eles conheciam. Com isso, com toda essa preocupação, o pai dele acabou marcando 2 ressonâncias magnéticas com médicos diferentes para ter opiniões diferentes, porém o Johnny nunca apareceu. Porque, como eu falei, ele estava agindo de forma muito irracional e os pais dele não estavam conseguindo ter controle sobre as ações dele. Inclusive, não eram só os pais dele que estavam vendo essas irregularidades. Amigos dele, pessoal que ele trabalhava junto nos teatros, notaram que ele tinha uma diferença muito grande na personalidade. Inclusive, uma diferença tão radical que ele era americano, porém, do nada, ele só começou a falar com sotaque britânico, que é um sotaque muito diferente e muito fácil de notar a diferença entre um e o outro. E todos esses amigos dele perguntaram pra ele: por que você tá fazendo esse sotaque britânico? Por que você tá fingindo ser britânico quando você é americano? A gente sabe que esse não é o seu sotaque. E ele simplesmente ignorava esses amigos, ele falava que esse era quem ele era. E, enfim, essas foram as irregularidades que só foram aumentando e acabou virando rotina, apesar do pai pedir para médicos analisarem o filho. Enfim, o pai correu muito atrás de ajudar o filho dele, mas nenhum médico conseguiu ajudar. Ele também não se ajudava, né? Ele não aparecia nas consultas. Então, realmente foi uma situação muito delicada para os pais do Johnny. Até que dia 3 de janeiro de 2012, todas essas irregularidades já estavam tão normais na casa dele, que do nada, de manhã, ele acordou, ele falou que ia para uma caminhada. Ele não tinha sapato, ele só estava com uma blusinha super leve de pijama, uma calça leve de pijama. E nos Estados Unidos, né, em janeiro é inverno, então apesar de Califórnia não ser tão frio, era uma manhã fria e ele só saiu andando sem sapato, sem agasalho. E depois de alguns metros que ele saiu de casa, ele disse que escutou uma mulher gritando aos berros, pedindo socorro num dos apartamentos próximo à casa dos pais. E quando ele chegou lá, ele quebrou a porta, ele invadiu esse apartamento, e entrando nesse apartamento não tinha absolutamente ninguém. E foi quando 2 homens chegaram atrás dele, os donos do apartamento, e eles perguntaram: o que você tá fazendo aqui? Por favor, saia da minha casa. Ele viu esses homens como uma ameaça e ele pegou uma garrafa de vidro que estava no balcão, quebrou essa garrafa no meio e atacou esses homens. Ele acabou ferindo os 2 homens na cabeça, mas os 2 conseguiram parar ele, chamaram a polícia e ele foi preso pela primeira vez. Chegando nessa prisão, ele acabou ficando preso por um total de 8 dias. Porém, já num dos primeiros dias dentro dessa prisão, ele estava agindo de forma muito irregular. Ele ficava batendo a cabeça dele na parede, ele ficou tentando se machucar durante o período todo que ele estava nessa prisão. Ele tentou se jogar da janela quando ele viu uma chance, os policiais que pararam ele no final das contas, e ele foi mandado para a área psiquiátrica da prisão. Quando ele estava lá, o médico não tinha autoridade de pedir uma ressonância magnética, porém ele acreditava que o Johnny tinha alguma lesão cerebral, por isso que ele estava agindo daquela forma tão irracional. Como ele não tinha autoridade de fazer ressonância magnética, ele não podia dar um diagnóstico médico oficial por essa razão. Então ele avisou os pais e ele pediu para os pais correrem atrás de um médico particular que pudesse fazer isso por eles. Eles finalmente convenceram o Johnny, né? Porém, quando o Johnny finalmente chegou em casa,
ele estava novamente com ações muito diferentes até do que eles já tinham se acostumado. Ele estava sofrendo com a luz, tinha uma sensibilidade incrível com a luz. Ele não conseguia manter nenhuma luz da casa acesa. Quando os pais dele acendiam as luzes, ele apagava. Isso aconteceu tantas vezes que ele decidiu destruir o disjuntor da casa dele. Ele quebrou tudo, então demorou um tempo para os pais dele conseguirem arrumar isso, para terem luz de volta na casa. Nesse meio tempo, os pais conseguiram convencer ele a ir num médico, e quando ele foi nesse médico, o médico não pediu ressonância nenhuma e simplesmente diagnosticou ele com ou esquizofrenia ou bipolaridade. Enfim, sem nenhum exame de ressonância magnética, mesmo sendo 3 meses após o acidente dele, o médico simplesmente só deu o medicamento para esquizofrenia e bipolaridade e mandou ele tomar esses remédios por um tempo, e quando ele quisesse ele podia voltar. Aí tá para debate se essa foi realmente a ação correta, mas sabendo da história agora, eu acredito que essa talvez não tenha sido a escolha correta, porém eu vou deixar para vocês decidirem o que vocês acharam. Enfim, depois de um mês já de volta em casa, o Johnny parecia estar melhorando. Apesar dele não estar tomando os remédios, a personalidade dele estava voltando ao normal de antes do acidente. De acordo com os pais, ele estava com muito menos sensibilidade à luz. E foi quando ele falou pro pai dele que ele queria voltar a morar sozinho, e o pai dele decidiu que talvez fosse a hora, né, para ele voltar a ter a vida que ele tinha. Porém, assim que ele se mudou, ele estava andando na rua, na frente de uma loja de iogurte, e ele simplesmente atacou as pessoas ali naquela rua. Ele atacou um homem e ele foi preso novamente. Só que dessa vez ele foi solto logo em seguida sob fiança de $20 mil. Logo após ele ter sido solto, ele foi pro mar, né? Que nem eu falei, era inverno, então tava uma água muito gelada, e ele com roupa e tudo, ele entrou no mar e deixou a correnteza levar ele. Porém, ele foi resgatado, ele foi levado ao hospital com leve hipotermia, mas ele ficou bem depois disso. E logo em seguida, depois ainda, ele tentou invadir o apartamento de uma mulher e atacar uma mulher, e foi quando ele foi preso novamente. Durante esse tempo ele foi solto de novo, e lá ele ficou esperando a data do tribunal que ele serviria para o primeiro ataque dele, dos 2 homens. O advogado dele estava tentando conseguir uma licença médica, né, porque ele estava fora da mente dele, ele estava agindo de uma forma muito irregular, então era algum problema mental ali, e o advogado dele estava tentando conseguir alguma coisa em relação a esse problema mental que ele estava tendo, para em vez dele ir para prisão, ele ir para algum hospital psiquiátrico para servir o tempo dele. Porém, o Johnny achou que ele já estava bem o suficiente e nada aconteceria com ele, que ele não era culpado, foi autodefensa que ele atacou esses homens. E ele demitiu o advogado dele e ele se representou na corte. Ele não sabia se representar juridicamente, então ele perdeu o caso e ele foi sentenciado a 1 ano na prisão. Porém, quando ele chegou na prisão, estava tão superlotada que ele acabou servindo apenas 6 semanas dentro dessa prisão. E quando ele saiu da prisão, o pai dele foi buscar ele. Ele era uma pessoa totalmente reclusa, tímida, não conseguia falar com a família, ele estava tendo problema para se expressar. E o pai dele achou que fosse talvez uma depressão, alguma coisa nesse sentido, porque ele estava agindo de uma forma semi-normal, porém ele só estava muito triste, muito recluso, muito tímido. E foi quando o Johnny pediu para voltar para a Vila dos Escritores junto com a Kathy. O pai dele achou que talvez essa fosse uma ótima ideia, porque foi a última vez que ele teve uma vida normal, quando ele morava lá. A partir do momento que ele saiu dessa casa, foi quando a vida dele saiu dos trilhos, foi quando ele perdeu a guarda da filha, foi quando ele sofreu um acidente, foi, né, foram todas as prisões, e assim vai. E o pai dele ligou para Kathy Davis para confirmar se o filho dela podia voltar. Ele explicou toda a história, o que tinha acontecido com ele, como ele estava agindo. Perguntou se ela estava tudo bem em ajudar o Johnny a voltar a uma vida normal. E isso foi no dia 24 de setembro de 2012 que ele voltou a morar junto com a Kathy Davis. 2 dias depois, o vizinho da Kathy, chamado Dan Blackburn, ele viu uma pessoa parada no meio da rua por volta de 15, 30 minutos no mesmo lugar, só olhando para a rua no mesmo ponto,
sem se mexer e sem nada. E ele ficou assistindo esse homem parado no meio da rua. Quando esse homem começou a se mexer, ele veio em direção à casa do Dan. O Dan ficou um pouco um pé atrás, porque ele tava bem suado, ele tava sem camisa, ele tava com um tênis super vermelho e ele tava com uma calça meio rasgada, bem larga. Enfim, ele não tava com um aspecto muito legal e ele tava vindo praticamente correndo em direção à casa do Dan. Foi quando ele bateu às pressas na porta da casa e o Dan abriu só uma fresta, só pra ver o que estava acontecendo. E foi quando o Johnny, ele se apresentou como John e ele falou que era o novo vizinho e era um prazer conhecê-lo. E antes que o Dan conseguisse responder, o Johnny só virou e saiu correndo. Deu ali por volta de 20, 30 minutos, o Dan, ele escuta a mulher dele aos berros na garagem da casa, pedindo pro marido dela vir ajudá-la, porque tinha alguém atacando o pintor que eles contrataram aquele dia para casa. O pintor tava no deck, pintando o deck. E quando o Dan chegou lá, ele viu que o Johnny estava atacando esse pintor. Ele simplesmente jogou esse pintor no chão e começou a espancá-lo brutalmente. O Dan tentou tirar o Johnny de cima do pintor, mas não tinha nada que fizesse o Johnny sair de cima, assim. Ele quebrou cadeira em cima do Johnny, ele tacou madeira, enfim, ele fez de tudo para que o Johnny saísse. Só que quando ele se jogou em cima do Johnny, o Johnny só veio e deu um soco na cara dele. Foi quando o Dan caiu. Antes que o Johnny pudesse atacá-lo novamente, o Dan já se levantou e já atacou ele de novo, quebrou outra cadeira em cima dele e nada dele ter uma reação. Ele só ficou parado, sem expressão alguma, encarando o Dan. E antes que o Johnny atacasse novamente, ele pegou a esposa dele e o pintor e eles correram para dentro de casa. E quando eles tentaram fechar a porta, o Johnny colocou o braço dele como uma barreira para ele não conseguir fechar a porta. E os três adultos dentro da casa fizeram de tudo para fechar aquela porta. Eles tacaram o peso do corpo deles todo inteiro naquela porta para conseguir fechar, mas nada conseguia fazer o Johnny tirar a mão dali. Eles até acreditam que eles possam ter quebrado o braço do Johnny algumas vezes. Nada fazia o Johnny tirar o braço dele dessa porta. Até que alguma coisa chamou a atenção do Johnny e ele saiu correndo. O Dan, ele pegou o celular, ligou para a polícia e ficou assistindo da janela para ver onde que o Johnny estava indo. E a esposa e o pintor foram fechando todas as portas e as janelas para proteção deles. E o Dan, ele viu que o Johnny correu de novo para dentro da vila. Deram ali alguns minutos, 3, 4 minutos, e a polícia já havia chegado no local. E foi quando eles entraram na casa da Kathy. Entrando dentro dessa casa, eles encontraram uma cena absurda. Eles encontraram a Kathy no quarto dela, brutalmente espancada. Ele pegou um martelo e ele acabou martelando a cabeça dela até a morte. Ele fez a mesma coisa com o gato no banheiro, o gatinho da Kathy, e os dois haviam morrido. E na garagem dessa vila, eles encontraram o corpo do Johnny também, que não sabem até hoje se ele pulou ou se ele caiu de cima do telhado da casa, que tinha por volta de 3, 4 andares. A polícia acredita que quando ele veio e se introduziu ao Dan, ele saiu correndo, né, de volta por volta de meia hora, ele tinha desaparecido ali dentro da vila. A polícia acredita que ele tenha matado a Kathy e o gato lá dentro aquela hora. E ele voltou para tentar fazer a mesma coisa com os vizinhos, porém ele não foi bem sucedido. E quando o Dan viu ele correndo de volta para casa, ele viu o Johnny pular uma cerca de 3 metros de altura para poder voltar para a vila, e ele não viu mais o Johnny. Muitas pessoas acreditam que ele estava sob substâncias químicas ou ele estava embriagado, porém na autópsia foi revelado que ele não tinha absolutamente nenhuma droga lícita ou ilícita no corpo dele. Ele estava 100% sóbrio. E aquilo foi realmente o que eles chamam de mental breakdown. Ele teve um breakdown mental e, enfim, muitas pessoas acham que isso possa ter sido por conta do acidente, né, esse dano cerebral que ele teve, porque ele realmente não fez nenhuma ressonância magnética em quase 1 ano. Ou também pode ser, de acordo com o que o médico falou, algum episódio esquizofrênico ou bipolar. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like, já deixem um comentário de vocês, o que vocês querem assistir da próxima vez. E se inscrevam no canal, que vai ajudar o nosso canal bastante. Muito obrigada por assistirem, eu vejo vocês na próxima. Até mais. Tchau!